Jesus não está fazendo uma descrição do inferno. Ele está fazendo uma discussão em cima daquilo que se tinha de imaginário sobre o mundo dos mortos aqui. Tá? Então, o seio de Abraão sempre foi uma imagem, já usada por Jesus, inclusive em Lucas 13, 28, para falar do banquete do reino de Deus. Que, de acordo com Jesus, assim, viria um reino, e não é um reino espiritual lá no céu, é uma coisa que ia acontecer aqui na terra. Tá? E aí ele fala assim, lá em Lucas 13, 28, né? Haverá choro e ranger de dente quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês excluídos dele. Então, assim, essa figura do seio de Abraão, ou quem está sentado ao lado de Abraão, tem a ver com o reino de Deus, que é já e ainda não, né? Está sempre aqui para nos lembrar, o já é e ainda não. Pois é, o lance é que Jesus queria que as pessoas vivessem no já aquilo que ainda não tinha chegado, porque é só assim que a gente chega lá, né? Bom, a literatura intertestamentária, ou seja, textos que foram escritos ali entre o final ali de Malaquias, depois dos profetas, até Mateus, né, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você tem lá, por exemplo, 1 Enoque, capítulo 22, ele vai descrever o Sheol, né, ou o Hades, o mundo dos mortos, como compartimentos separados para os justos e para os ímpios, separados por abismo, né, bem paralelo aí a Lucas 16, né, interessante, são livros apócrifos, mas que você precisa voltar neles para entender a mentalidade do judeu daquele tempo. Tá? Quarto Macabeus também vai falar sobre isso. Pô, Jaime, já tinha 2 Macabeus, eu já achava heresia demais, tem 4, pois é, tem 4 Macabeus, irmão. Para quem não sabe, é um parênteses aqui, né? Os apócrifos também fazem parte do nosso lecionário, né? Tem dia que a gente lê no domingo, tem dia que tem leituras aí durante a semana. A gente usa isso como instrução de fé, né? Não como regra, né, de fé e prática. Bom, quarto Macabeus vai falar isso, né? 13, 17, e o segundo Esdras 7 também vai falar isso. Sobre destinos distintos e provisórios antes da ressurreição final, né? O seio de Abraão está ligado à crença de que os patriarcas acolhem os fiéis à espera da ressurreição. Então, o Hades é a mansão dos mortos, né? No credo apostólico, quando os católicos vão ler, eles traduzem como mansão dos mortos, ou aos infernos. E a palavra original ali no grego era Hades mesmo, e a gente continua usando o Hades no nosso credo até hoje. Então, o seio de Abraão está lá, num compartimento dos santos defuntos, para todos os efeitos. Tá? A ideia de que os patriarcas têm aqueles que são seus, mas aqueles que foram justos, não os que foram ímpios. Porque os ímpios, independentemente de ter o sangue de Abraão correndo em suas veias, vão ficar lá do outro lado. Essa é a ideia. E essas parábolas surgem exatamente para dizer assim, olha, não fica achando que só porque você é batizado naquele tempo, só porque tu é circuncidado e é judeu, né, participa aí do povo de Israel, faz seus sacrifícios, que você vai ser salvo, não. Tá? Porque se você não pratica a justiça, a misericórdia, né, e tudo mais, você vai chegar lá no final, você vai ter uma grande surpresa, porque você não vai estar no seio de Abraão. Então, assim, o judaísmo do segundo templo, né, estou falando segundo templo, mas algumas pessoas não lembram disso, né? Teve um primeiro templo construído por Salomão lá atrás, né, quando saiu do povo de Israel do tabernáculo, e construíram o primeiro templo, e depois de muito tempo aquele templo foi destruído, e o povo de Israel reconstruiu, fizeram um novo templo, até que vem aquele texto que veio nessa semana, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Pois é um segundo templo que eles construíram, e aí já estava mais pertinho da época de Jesus, né? E as pessoas nessa época pensavam assim, né? Tinha essa mentalidade aí sobre céu e inferno, e já tinham essa ideia de que só a graça de Deus pode salvar o ser humano, tá? Diferente do que muita gente acha por aí. E segundo, eles tinham essa ideia de que quem confia nas suas riquezas e tudo mais, vai tudo perecer, porque se esqueceu daquilo que era mais importante.
Mas ao longo do tempo vai surgindo dois grupos distintos ali. Tinha uns que eram mais focados na graça e na misericórdia de Deus. Na época de Jesus era uma escola chamada a escola de Hillel. E tinha uma escola lá do Shammai, que era a escola cabulosa, a escola da galera mais moralista. Falou, ó, o reino de Deus vai vir com esse tanto de povo de misericórdia, não. Se vocês não cumprir retamente a lei e a justiça e não sei o que e tal, vocês não vão ser salvos. E essa escola parece ter tido uma amplitude maior. E Jesus vivia pegando os fariseus, né, ali na Galiléia, nos lugares onde ele andava, a maioria era discípulo dessa escola. Então, fariseu não tem nada a ver com ser cara do mal. É quando você chama o outro de fariseu, hoje em dia virou xingamento. Seu falso. Mas não, cara, fariseu era uma espécie de pastor do povo que surgiu naquela época, né, quando Israel estava no exílio grego, exatamente para cuidar do povo de Israel longe do templo, porque eles não estavam mais perto do templo para poder adorar a Deus. Então eles começaram a fazer várias cópias da Torá e dos profetas, né, do Pentateuco e tudo mais, e dos Salmos, para levar e construir uma coisa chamada sinagogas, ou seja, várias pequenas igrejinhas espalhadas por vários lugares gentílicos, onde os fariseus serviam, né, sendo mestres da lei, ensinando a palavra de Deus, né? E às vezes se diferenciava ali. Os fariseus não eram mestres da lei, muitos mestres da lei não eram fariseus, mas enfim, eles ensinavam nessas sinagogas todo sábado a palavra de Deus, e os judeus daquela cidade iam para lá, né? Tinha uma sinagoga lá em Tarso, por exemplo, onde o apóstolo Paulo cresceu indo naquela sinagoga. Tinha outros que iam para sinagogas em diversos bairros ou cidades daquele tempo, tá? Só para contextualizar um pouco isso aqui. Mas os fariseus que Jesus está confrontando são homens que realmente confiavam nas suas riquezas. E segundo, eles achavam que o sangue judaico e a prática da lei moral, aquela coisa toda, faria com que eles fossem salvos. Mas eles acreditavam tanto nisso, mas tanto, que quando Jesus chegou falando que o reino de Deus, e reino de Deus também é uma coisa bastante difundida já naquele tempo, todo mundo já sabia o que era isso, sabe, pelo menos tinha a esperança, né? Um dia Deus vai vir reinar entre nós. Não sabemos quando, mas ele vem, o Messias vem. E aí Jesus está só falando assim, eu sou o Messias, eu vim cumprir aqueles negócios tudo. Aí os fariseus falaram, tá, mas de qual é, como é que é isso? E aí ele começa a andar catando prostituta para poder andar, né, no meio dos discípulos, e catava cobrador de imposto, que era gente hiper odiada, porque trabalhou né, como traidor da nação, ou seja, é um filho de Israel que está trabalhando para o filho do capeta, que é o Nero, que é o Júlio César, que é o Augusto, que é qualquer imperador romano que está oprimindo o povo de Israel. Você trabalha para o opressor. Isso é inaceitável, você cobra imposto dos seus irmãos, né? Pois é, esse povo era odiado. E Jesus começa a chamar para entre os seus discípulos um cara desse. Jesus chamou para andar com ele também gente tipo revolucionária do seu tempo, que eram os zelotes, hipernacionalistas, que acreditavam, né, a supremacia de Israel e que eles iam vencer as nações lidando com aquilo na base da força e da inteligência. Então, esses caras ficavam nas frestas assim dos muros, esperando passar algum soldado romano, e eles acertavam bem no pescoço a flecha lá, matavam os caras, e o prazer deles era matar um opressor, porque opressor é opressor, merece morrer. Então era assim. E Jesus chamou esses caras. Lógico, esses caras se convertiam e para andar com Jesus, mas eles continuavam com esse nome. O Simão continuou sendo chamado de Simão Zelote. E esses eram os zelotes, os caras revolucionários. O Levi, ou Mateus, era cobrador de imposto. Não precisava nem falar cobrador de imposto, porque todo mundo já olhava para ele atravessado, até entre os discípulos, né? Então ele vai andando com gente que os fariseus olhavam assim, falando, cara, não dá, você não pode andar com a gente. Vocês não podem fazer parte do reino de Deus, que é uma coisa tão sagrada, esperada por nós. Você está querendo dizer que isso aí vai fazer parte do reino de Deus, Jesus? Então você é um falso profeta. Essa era a ideia dos fariseus, tá? E aí Jesus vai contar essa parábola para confrontar exatamente isso aí, né?
A questão com a ideia do Hades que Jesus está trazendo é: todo mundo vai morrer. Isso chega no versículo ali onde ele fala, ó, e aconteceu que o rico morreu e foi sepultado, e o Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Né? Você vê que ele não fala, o rico não foi levado para lá e para cá. Como é que foi isso? Foi no corpo ou foi na alma? Mas essa é só a alma, por que tem água? Gente, é porque isso chama parábola, isso é uma figura, tá bom? Até porque a ideia de Jesus e das pessoas daquele tempo é que inferno e eles nem falavam de céu, né? Mas o inferno e o reino de Deus, a nova criação, não era uma coisa que ia acontecer com o seu espírito, com a sua alma no pós-vida. A ideia deles era que isso tudo era bastante físico. Então, por isso Jesus está falando de água aqui. Tá? Ele pediu para jogar água na língua do outro porque estava ressecado lá no meio das chamas. Né? Pois é. A intenção de Jesus, qual que era a intenção de Jesus com esse negócio aqui? Né? O que ele queria com essa parábola? Basicamente, arrependimento. Ele estava conclamando os fariseus, e aí você vai voltando nas parábolas, você vai ver que Jesus termina com a parábola do irmão mais velho, no capítulo 15, e do irmão mais novo, mais conhecida como o filho pródigo. Quando o filho pródigo estava morto e reviveu, o filho mais velho olhou para ele e falou, não quero saber se ele estava morto ou reviveu. Ele não pode entrar na festa. Até porque ele levou metade da herança, ou seja, ele te matou no coração dele, levou metade da herança, e você, a outra parte é minha. E quando você morrer, logicamente você morreu, não vai ficar com nada, e eu vou ficar com esse resto todo. Eu não vou partilhar com esse meu irmão a riqueza que é minha. Até porque ele pegou a boa parte dele e gastou com meretrizes e prostitutas. Então, ele fica falando, ele fica usando esses termos para poder deixar claro, olha, por que eu não estou deixando? É porque ele é nojento, porque o que ele fez é feio. E ele sabe essa parte do evangelho, o pecado é ruim. Porque é assim, sabe? Esse tipo de gente só sabe ver o erro das outras pessoas? Pois é. E Jesus está conclamando esses caras olha, aceitem, vocês têm que se alegrar. Por quê? Não é se alegrar porque a sua riqueza agora vai ser deles. Eles deveriam ter preservado a riqueza deles, mas não preservou. Mas você tem que se alegrar porque ele é teu irmão. E outra, o seu pai está feliz que esses aqui estão se aproximando, então está na hora de você partilhar a bênção de ser povo de Deus com eles. Está entendendo? E aí, termina essa parábola e começa a meter o ferro nos ricos. Porque o rico aquilo e tal. E semana passada é falado do administrador, que fez todo o possível para abrir mão das riquezas dele para poder, de alguma forma, arrumar amigos para poder acolher ele depois, porque ele não tinha como manter riquezas e tal, não tinha como trabalhar, e aí ele fez amigos, fez amizades e tal. E aí nós chegamos aqui nessa coisa do rico e do Lázaro. Jesus está o tempo todo dando uma confrontada nos ricos. É claro que, de alguma forma, isso vai falar com a gente também. A gente não pode se esquecer disso. Tá? Jesus assume essas imagens já conhecidas aí, das parábolas, do Hades, do seio de Abraão, e coloca elas a serviço da mensagem do reino que ele está querendo anunciar. Qual, especificamente? A urgência de mudança de atitude, né, para os fariseus e outros ricos, outros irmãos mais velhos, que não aceitavam a entrada de gente que não merecia. De uma mulher cananeia, de um samaritano, de um cobrador de imposto. Né? Eles se recusavam a aceitar certas pessoas. Né? Eu acho que eles usavam talvez aquela... quem introduziu aquela ideia da dona Florinda, né, de gentalha. Então, meu filho, não se junte com essa gentalha. E o fariseu era aquele que chegava lá na frente do seu Madruga da vida, gentalha, gentalha, e voltava, sabe? Era isso. O fariseu era um Kiko chateado. Tá. Então eles não estavam aceitando esse pessoal. E Jesus estava falando da urgência deles em se arrepender, porque não queriam
que eles entrassem nesse banquete esperado, né? Como o irmão mais velho, o rico quer manter o irmão mais novo, pobre, né? Os excluídos e tudo mais, longe dos olhos dele e do coração dele. Ele não quer ver. O rico e Lázaro, a mesma coisa. Ele não quer ver o excluído, ele não quer ver um morador de rua, ele não quer ver um mendigo, né? Essa é a ideia dele. Então, isso é um chamado de atenção para nós também. Se você age como alguém que não vê, que passa ao largo, que põe um fone de ouvido e sai andando, certa vez aconteceu isso comigo aqui no centro. O cara falou comigo, eu estava com fone de ouvido, eu vi que ele olhou para mim, eu olhei para frente, saí andando. Quando eu estava lá na frente, fui tomado por um senso de culpa. Outros poderiam dizer que o Espírito Santo me cutucou. Tanto faz. Eu voltei lá atrás, voltei no cara, falei, oi. Ele, hã? Tudo bom? Tudo bom. Eu queria te pedir perdão, mano. Ele, quê? É porque você falou comigo aqui, eu passei direto. E, poxa, eu te ignorei, velho. Eu não podia ter feito isso, não. O que você está precisando? Ah, não tem problema não, cara. Não, isso acontece e tal. Não, obrigado por você ter feito isso. Cumprimentou e... Falei, eu estava precisando disso, disso, isso. Pois é, não tem, cara. Mas, olha, muita gente que você não dá dinheiro, mas conversa numa boa, eles falaram, obrigado por ter me dado atenção, velho, porque normalmente as pessoas só fecham o vidro do carro e saem andando, né? Pois é. Dê atenção, cara. Você não pode, como esse rico fez, cegar, fechar os seus olhos, ou fechar o seu coração para aquele que está te pedindo. Você está entendendo? Você não pode fechar os seus olhos para aqueles que estão entrando para fazer parte do reino de Deus. Ah, mas eu não gosto desse tipo de gente. Olha, eu acho que esse tipo de gente é complicada, acho que esse tipo de gente é pecadora, acho que esse tipo de gente não presta. Ó, o pastor está dando mole. Eu lembro que no início da Calvary, lá nos Estados Unidos, Calvary Chapel, o pastor Chuck Smith estava recebendo um monte de hippie. E hippie, cara, era visto pela sociedade dos anos 50 e início dos anos 60 como gente fedida, porque era mesmo. Drogada, porque era mesmo. E meio doidona, porque era mesmo também. Essa galera andava, cabelão, aquela coisa toda. E ele viu que tinha um cara convertido lá no meio, e ele começava a pregar para os seus pares, né? E esqueci o nome dele, Leslie Frisbee. E aí começou a pregar para aquela galera e tal, e falou, cara, posso levar para a sua igreja? E chamou ele para ser líder de jovens, alguém que pregava na igreja dele. Levou, o cara começou a pregar, começou a encher de gente. Aí os irmãozão de gravata lá na igreja, chega no pastor, falou, pastor, o carpete da igreja está todo sujo, cara. Não dá para você chamar esses caras andam descalço na rua. Eles estão pregando a ideia de pobreza aí, viajada e tal, e aí chega aqui, umas doutrinas nada a ver com a nossa. O pessoal está abrindo mão de casa, querendo andar aí, sendo comunidade com os outros e tal. Na verdade, está tudo chateado com os pais, não quer tomar responsabilidade. Gente, parte disso era verdade mesmo. Mas o lance é, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho um evangelho para anunciar. E aí, certa vez, o Chuck Smith, ele parou na porta da igreja, depois que esses irmãos reclamaram, ajoelhou, botou uma bacia, pegou uma toalha, e aí fez uma fila de hippie, assim, antes de entrar na igreja, ele começou a lavar os pés dos hippies para ele poderem entrar na igreja. Isso é retratado, inclusive, num filme recente, que conta essa história, né? De alguém que viveu isso naquela época. É muito interessante. E aí essa galera começou a entrar na igreja. Aí esses irmãos olharam para ele e falaram, pastor, ou eles ou nós. As arrecadações estão só caindo. Eu falei, cara, não estou aqui por causa de arrecadação, foi mal. Falei, então você já fez sua escolha. E foram embora. Talvez isso pesasse muito o coração do Chuck na época, até porque líderes desse meio vieram a se comportar bastante complicadamente, bastante mal no futuro, o próprio Leslie. Mas ele não se arrependeu disso. E ele entra para a história como um cara que acolheu gente que era mal vista pela sociedade
e pela igreja. Basicamente, ele fez o que Jesus faria e começou a acolher essa galera. Eu acho que esse é o chamado de Jesus sempre, sabe? E os fariseus estão fazendo aqui exatamente o trabalho daqueles diáconos lá que chegaram no Chuck Smith, sabe? Oh, não dá, cara. Esse tipo de gente, você está queimando seu filme. É a sua ideia. Se for o reino de Deus mesmo, você está botando o reino de Deus a calhar, porque não deveriam estar com você, esse pessoal. Bom, então Jesus está tratando aqui da urgência desse arrependimento e da suficiência da revelação bíblica, ou seja, suficiência das Escrituras. Ele fala assim, olha, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não podem escutar Moisés e os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, eles não vão acreditar. E eu acho interessante, porque isso não está no livro de Lucas, mas no livro de João, Jesus ressuscita um cara que, coincidentemente, chamava Lázaro, né? Eu não sei se isso tem alguma ligação uma coisa com a outra, mas é uma coincidência interessante. Talvez Lucas tenha botado esse nome, vai saber. Mas, enfim, ele está tentando... E é interessante que Jesus vai ressuscitar um Lázaro depois, né? Mas isso também é uma referência à parábola que ele faz antes dos 2 filhos perdidos. Dos 2 filhos perdidos, ao final ele vai dizer isso. Olha, teu filho estava morto e reviveu. Eu falei, não interessa. Mesmo se ele ressuscitar dos mortos, eu estou cagando para isso, né? Então não quero saber. Para mim não é. E ele está dizendo, olha, para vocês, ricos, fariseus, ainda que alguém se ressuscite dos mortos para poder dizer para vocês alguma coisa, vocês não vão crer. Sabe por quê? Porque uma coisa equivalente a alguém ressuscitar dos mortos, que se chama Escritura Sagrada, vocês não creem. Vocês são todos bitolados em um monte de texto específico das Escrituras e esquecem outros que são óbvios. Vocês estão tão focados na moral e nos costumes e tudo mais, e vocês, como mosquitos com a teologia de vocês, mas alguns camelos gigantescos sobre a misericórdia reivindicada ali nos profetas, sobre o amor, sobre o estrangeiro, sobre o órfão e a viúva, vocês simplesmente deixam de lado as coisas que são mais importantes. Então, assim, vocês têm um problema sério. Vocês não acreditam na Escritura. Deus pode descer aqui agora e falar, vocês não vão acreditar. Você está entendendo? Então, Jesus está falando aqui também da suficiência da Escritura. Será que a Escritura é suficiente para você? Testemunho das Escrituras tem sido ainda suficiente para você? E ele está falando da dureza de Israel, que são dono das riquezas da herança de ser povo de Deus, né? Está fazendo uma denúncia profética aqui, né? Esse pessoal, né? Se a Escritura que você diz crer não é suficiente, então não interessa se alguém vai ressuscitar dos mortos ou não, tá? E vocês nem vão acreditar, né? E acreditar, cara, é uma coisa. Mudar de atitude é outra. Eles podem até acreditar, ressuscitou dos mortos. Até porque no caso de Lázaro vai rolar isso. Todo mundo entende que ele ressuscitou e ele fica assim, nossa, ele fez um milagrão aí, nós vamos ter que dar um jeito nele. Porque daqui a pouco está todo mundo acreditando nele. Vão matar esse cara. Ou seja, cara, você não está vendo que ele fez um milagre? E para Jesus era assim, cara, a mesma coisa. Você não está vendo a Escritura? Ele não vê. Ele tem um problema seríssimo de miopia aí. Eles não conseguem enxergar a Bíblia, eles não conseguem enxergar a realidade de acordo com o reino de Deus. Isso está tudo conectado, gente. Até a parábola que Jesus fala, a que eu vou comparar vocês dessa geração? Vocês são igual os meninos nos mercados que ficam reclamando, né? Tocamos flautas e vocês não dançaram, tocamos lamentação e vocês não choraram. Vocês são a mesma coisa. Porque veio João Batista que não come nem bebe, você fala que ele tem demônio. Aí vem o filho do homem que come e bebe, vocês falam que ele é glutão e beberrão. O que vocês têm, cara? O problema de vocês é com a música do reino de Deus. Vocês não querem dançar de acordo com o ritmo que está sendo dado pelo céu. O céu está fazendo uma coisa, está indo numa direção e vocês estão indo na direção contrária.
Essas parábolas todas eram sobre isso. Eles não sabiam obedecer ao reino. Bom, vamos atualizar a Bíblia aqui. Um pouquinho para todos nós. Algumas aplicações você possa fazer na sua vida hoje. Primeiro, você tem sido irmão mais velho? Você tem tido síndrome de irmão mais velho? Você olha para os seus irmãos e... irmão meu, eu não vou dizer que você é meu irmão, não. Você tem feito isso? Isso é um problema. A primeira pergunta que vem a nós, como uma flecha assim disparada pelo Jesus do seu coração. Não seja irmão mais velho, não seja irmã mais velha. Cuidado com o que você anda falando na internet, na igreja, nos corredores e tudo mais. Você tem excluído pessoas do reino de Deus. Você tem ficado na porta do reino de Deus e nem você entra, mas você também não deixa os outros entrar. É sobre isso. Segunda coisa, as suas preocupações nessa era, você está preocupado com o futuro, com a era vindoura, nas coisas que você faz aqui? O reino de Deus está vindo em primeiro lugar, é sobre isso que Jesus fala ali. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Aquilo que é do reino de Deus, do interesse do reino dos céus, tem estado em primeiro lugar para você? Ou você está preocupado com outras coisas? Uma terceira coisa que eu queria te lembrar, que é sobre o dinheiro e as riquezas terrenas. Que não dá para ignorar que Jesus está falando aqui sobre o perigo das riquezas também, né? Ao longo dessas últimas perícopes todas. Mas é interessante, porque o dinheiro é o quê, cara? O dinheiro é um símbolo. O dinheiro é um meio. Por mais que você tenha ouro, você não come ele, você não bebe ele. Você precisa gastá-lo para poder comer e beber. Então o dinheiro é um meio. Nunca é um fim em si mesmo. E mesmo quem tem aquela finalidade de acúmulo de riquezas, ainda assim, é porque ele está querendo uma outra coisa, chama segurança. E ele acredita que ter muito ao seu redor vai trazer a segurança que ele precisa. Né? E só que não traz. Agora, quem acha que dinheiro não traz felicidade, está bastante enganado. O lance é, o que é a sua felicidade? O que é o seu tesouro? A sua felicidade é o consumo? Cara, o dinheiro vai te fazer muito feliz. Se a sua felicidade for mulheres, homens, o dinheiro vai te fazer feliz demais. Se a sua felicidade for carros, bens, mano, o dinheiro vai te fazer muito feliz. Agora, se a tua felicidade for, como Jesus está ensinando aqui, a era vindoura, o mundo novo que Deus está construindo a partir de Cristo, aí o dinheiro não vai ser nada para você. O dinheiro vai ser mero detalhe. E não só mero detalhe, você não vai ser rico à toa. E você não vai usar também as suas riquezas para se ostentar. Por exemplo, você tem um carro para te levar aonde você precisa, e que seja bom, não fica dando muito problema mecânico e tudo mais. Cara, isso é uma bênção. Você precisa só disso. Você não precisa de uma Ferrari. Assim, não sei, se você for um piloto que vai disputar com essa Ferrari, é outra história. Mas se você não vai fazer isso, você só está comprando o seu Porsche, a sua Ferrari, seus negócios tudo aí, por ostentação. Porque você precisa mostrar para as outras pessoas que você está num nível diferente. De certa forma, assim, entre os ricos, isso é uma forma de comunicação, né? O Bill estava comentando comigo ontem. Certas roupas, você precisa de roupa para se vestir. Mas você não precisa de uma roupa de 16 mil reais. Para quê? Se ela está fazendo a mesma coisa que essa minha aqui está fazendo. Aí é a hora de você pensar, não, essa roupa está aqui com um propósito muito claro, que é o status. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou. Relógio. Você precisa de um relógio para olhar as horas. Aquele Cássiozão antigo faz isso.
Tá bom, você não precisa de uma coisa vagabunda também? Você não precisa chegar aqui na ponte aqui Enfim, vende muito ali perto do Oiapoque, né? Não. Na ponte que fala o viaduto da Lagoinha, do centro para a Lagoinha, né? Ficava muita gente vendendo ali relógio e tá na fila, né? Eu tenho os velhos lá vendendo os negócios. Toma aqui, você vai querer? Pois é. Os relógios assim de... Nossa, esse relógio aqui custa R$3.000, mas eu estou te passando ele aqui por 30 contos, você vai querer? Aí o cara vai lá, não, velho, lucrei. Não, mano, pelo amor de Deus. Você não precisa disso também. Mas você compra uma coisa boa, que vai durar a tua vida. Ou durante um bom tempo. Você quer comprar um violão, precisa comprar um violão vagabundo também. Investe, compra uma coisa boa. Né? Uma cama. Eu quero comprar uma cama, eu vou comprar uma vagabunda, porque eu não posso comprar uma cama muito cara também, porque isso é ostentação. Não, compra uma cama boa. Um guarda-roupa bom, alguma coisa que você consiga, né, usar. Eu tenho um carro que ainda é inferior àquilo que eu espero, mas eu sou muito grato a Deus por esse carro que eu tenho. Quando Deus me dá condições para eu ter eu sempre falo do Honda Fit, né? Eu adoro o Honda Fit, porque ele é espaçosão, cabe gente e tal. E é popular também, né? E eu gosto exatamente dos antigos. Amo esse carro porque não dá problema mecânico. Eu posso viajar para o Espírito Santo e voltar, que está tudo bem. Né? O carro não vai dar problema. Agora, eu não preciso de um Camaro amarelo. Eu não preciso de um carro hipercaro, porque assim, só vai ser ostentação. Qual é o sentido, meu irmão? Então, ostentação é pecado. E o comércio, o mercado fica falando isso com o seu tempo inteiro, e você vai na onda, né? E está cheio de pobre ostentando por aí também. É incrível isso. É o pobre mostrando que, pô, eu posso comprar um tênis tal, mas eu vou gastar meu salário inteiro um Nike Shorts aqui para me mostrar para meus colegas, cara. Enquanto isso, o rico olha lá de cima, pô, ele acha que o Nike Shorts é caro. Sabe? Eu via meu irmão gostava de camisas boas, mas era tipo Billabong, Clock House, MCD, essas que a gente achava caro, porra. Era R$100 uma camisa, 140, 200, eu ficava, nossa, que coisa cara. Aí depois fui ver o que é uma camisa cara, eu falei, não, velho, aí não. O lance é porque eu sempre gostei de coisa vagabunda mesmo, eu sempre vou lá O cara nem no brechó comprava, mano. Eu era assim, tá tendo doação. Eu falei, deixa eu ver se tem uma coisa boa aqui pra mim. Aí, ó, já não preciso comprar camisa por mais 2 anos. E ficava lá com aquelas camisas todas avacalhadas. É assim. Não precisa disso também, irmão, tá? Não precisa ser tão franciscano assim, não. Mas, olha, uma coisa que eu aprendi, seja simples. Bom, um cara que me ensinou isso há uns 15 anos atrás, uma pessoa que era referência para mim naquela época, que era ainda da missão ali, da Heart Zion, né, comunidade judaico-messiânica, Igor Miguel. E eu lembro dele falando, falou, você é um pastor, é pecado ter coisas caras, roupas caras, relógio caro e tudo mais? É. Se você quer ser um pastor sincero, honesto com a realidade do que é ser um pastor, tenha o suficiente. Compre um carro popular. Aí quando eu li isso aí, eu falei, cara, ele tem toda a razão. Por que eu estou querendo coisas grandes demais? O mercado faz você sentir sede, necessidade de coisas que não são necessárias. Mal tu compra um iPhone 16, aí lança o 17. Eu falei, não, eu preciso do 17, cara. Ele tem uma função assim que o meu não tem. Eu preciso... Existe levando cutucadas aí, ó. Eu preciso do tal coisa assim, cara, você não precisa. Tá? E na vida também, né, tá cheio de ostentadores. Homens e mulheres que lidam com possíveis parceiros como se a vida fosse um Tinder da vida real, né?
E aí você tem pessoas promissoras que poderiam viver do seu lado e construir junto com você um futuro magnífico. E você joga fora, exclui, porque assim, poxa, esse cara é um pé rapado. Esse cara é feio também, né? É uma moeda de troca. Você já viu o filme Materialistas? Pois é, lançaram um filme aí com como é que é? A Hathaway. Enfim, aquela do Diabo Veste Prada. Não? Eu sempre acho que é a mesma pessoa. Na verdade, eu tenho um problema com fisionomias. Hoje, por exemplo, eu disse prazer para pessoas que já tinham vindo aqui. É assim. Mas, ó, é isso. Depois assiste o filme lá, o filme é bom. Aí você vai entender por que eu confundi. Mas levando homens, né, e mulheres dessa perspectiva, como se fosse um produto do mercado. O outro é nada. É tudo baseado em beleza e riqueza física. Tudo, tudo, tudo resumido à matéria, aquilo que é desse mundo. Mas aí Jesus está dizendo uma coisa fatal nessa parábola de hoje. Você devia parar de ficar pensando se inferno é assim, tem fogo ou não tem? Existe água no reino dos céus ou não tem? E parar para pensar no que Jesus está dizendo. Olha, a morte vem para todo mundo. Tá? O evangelho de hoje está nos dizendo isso. O ser humano tem finitude. E o que fica para depois não são bens materiais. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Timóteo hoje. Nós não trouxemos nada para esse mundo, de modo que a gente nem pode levar nada daqui. O que vai ficar depois que você morrer, meu irmão, são virtudes, amizades, lembranças. Mas o mais importante é a vida eterna. Você investiu nisso? O reino de Deus, o reino futuro, foi mais importante para você? Né? Em outra palavra, o tesouro no céu, a figura do tesouro no céu é muito interessante para essa conversa nossa aqui. Tem a ver com o que você plantou. Talvez a gente volta naquela parábolazinha que a gente contou no início. O que você plantou para colher eternidade? Na eternidade, né? Porque se trata de um investimento. É cada dia um tiquinho que você investe, né? Quando a gente olha para trás, parece que, poxa, eu não juntei o suficiente ainda para comprar uma casa, mas tem alguma coisa lá. E o que me consola é que, pelo menos, eu estou no caminho certo aí dessa coisa toda. Mas o que te consola quanto à sua vida, quanto ao fim da sua vida? Porque se eu chegar no fim da minha vida e não tiver conquistado uma casa, está tudo bem. Mas sobre a vida eterna, eu conquistei esse negócio? O que te consola quanto à vida e à morte eterna? Desfrutar da glória de Deus? Ou ter construído uma história, um legado, uma fama, como alguns dizem por aí? Para quem deseja a glória de Deus, todo o resto é pobreza. E eu queria pedir o André para colocar aí a segunda leitura de hoje. Está em 1 Timóteo. E veja os conselhos que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo e como que se conecta diretamente com essa exortação sobre as riquezas. Claro, há um grande ganho na piedade, combinada com contentamento. Essa é a virtude que você precisa aprender na sua vida. Contentamento. Seja contente com o que você tem. Isso é uma bênção. Contentamento. Porque não trouxemos nada ao mundo para que não possamos tirar nada dele. Mas se tivermos comida e roupas, ficaremos satisfeitos com isso. Olha que doido. Você está comendo, você tem com que se vestir, fique satisfeito. Fique satisfeita. Mas não, eu não estou satisfeito porque Deus, puxa, eu não tenho ainda aquela roupa da Prada, eu não tenho ainda aquele calçado, aquela bota de piton que eu queria tanto, eu não tenho ainda aquele paletó de 100 mil reais. Um dia eu chego lá, Deus, e Deus está olhando para você, falando, meu filho, você entendeu tudo errado. Mas aqueles que querem ser ricos caem em tentação e ficam presos por muitos desejos sem sentido. Olha só, são sem sentido. Ostentação, que é uma coisa mais sem sentido que ostentar?
e prejudiciais que mergulham as pessoas na ruína e na destruição. Além de sem sentido, essas coisas são prejudiciais à sua vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E em sua ânsia de ser ricos, alguns se afastam da fé. Cara, como tem acontecido isso, né? Inclusive dentro das igrejas. Tem gente que se afastou da fé há muitos anos dentro da igreja. Porque o tesouro dele é aquele tesouro ali. Ele quer ser rico. E aí ele já relativizou todo o resto. E aí tudo virou relativo para ele. Tem elefantes na sala e ele não está nem aí. Ele não presta atenção mais nisso. Alguns se afastaram da fé e se perfuraram com muitas dores. Mas quanto a você, homem de Deus, evita tudo isso. Busca a justiça, a piedade. Gente, isso é tesouro. Isso é semente que você planta para o reino de Deus. Busque. O que é buscar, gente? É correr atrás, é lutar. Eu sei que tu é salvo pela graça. Tá? Mas isso é um negócio que vai acontecer com você no final do processo. Quem vai ser salvo pela graça? Quem buscou a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Lute. E aqui ele está falando, cara, se esforça, luta a boa luta da fé. E toma posse, toma a vida eterna para a qual você foi chamado. Veja, Deus te chamou à vida eterna, Ele te entregou ela de graça. Mas Ele está dizendo assim, cara, levanta a mão e pega. Né? Luta essa boa luta da fé. Toma posse da vida eterna, porque isso é uma coisa que você precisa se esforçar para fazer. Você precisa lutar para chegar lá. E para fazer, e para a qual você fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Veja, já tinha essa prática de fazer a confissão de fé, né? E na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo, que em seu testemunho diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu te ordeno, guarda o mandamento sem mancha ou culpa até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele trará no momento certo, aquele que é bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É somente Ele que tem imortalidade e habita em luz inacessível a quem ninguém jamais viu ou pode ver. A Ele seja honra e domínio eterno. Amém. Quanto àqueles que na era atual, e o apóstolo Paulo está o tempo todo fazendo esse negócio da era atual, este século, porque ele está contrapondo uma coisa com a outra. Quanto àqueles que na era atual são ricos, vou falar uma coisa. Tem lugar para o rico no reino de Deus? Tem, mas dentro dessas condições aqui, ó, ordena-lhes que não sejam arrogantes, nem definam as suas esperanças na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que ricamente nos fornece tudo para o nosso prazer. É de Deus que vem tudo isso. Então, que ele entenda que essa riqueza é um dom. E outra coisa, eles devem fazer o bem. Não dá para você ser mal. Ser ricos em boas obras. Então não adianta você investir toda a sua força em prol da sua riqueza. Mas se eu parar de investir aqui para fazer boas obras, eu vou ficar pobre de novo. Então fique pobre de novo, mas isso aqui é essencial. A riqueza não. Você precisa ser rico em boas obras. Generosos, ou seja, você vai ter que abrir o bolso e dar generosamente. Porque se Deus te enriqueceu, é para suprir a pobreza do outro. Tinha até uma camisa que o pessoal andava com isso, acho que da ABU, né? Que pobreza a sua riqueza está suprindo. Alguma coisa assim. Enfim, no reino de Deus não tem lugar para esse excesso de lucro, mais-valia e essa coisa toda. E prontos para compartilhar. Quer ser rico? Abre a tua casa. Armazenando assim para si o tesouro de uma boa fundação para o mundo vindouro, para que possam se apoderar da vida que realmente é vida. Entendeu? Gente, quero concluir com isso. O que você tem escolhido agora?
Talvez você fique não, mas no futuro eu vou escolher. Uma hora ou outra eu vou dar uma virada de vida aqui e vou. Mas, saiba de uma coisa. O que você está fazendo agora já é uma escolha. São pequenas escolhas. Nenhum fumante escolheu morrer de câncer de pulmão. Mas ele fez escolhas pequenas ao longo da vida até chegar lá. Ignorou todas as profecias dos ministros de Deus, que para nós são ministros mesmo, independente de ser cristão, ateu, que seja lá o que for. Os médicos, farmacêuticos, os enfermeiros, são ministros de Deus. A OMS é uma ministra de Deus e está falando o tempo inteiro, é assim, assim, assado. E aí você vai ignorando todos esses pontos e fala, cara, eu estou escolhendo a resolução aqui da minha ansiedade rápida e tal. É uma escolha que você fez. Não estou falando que é pecado e que você vai para o inferno por causa do cigarro, não. Só estou dizendo que são escolhas que você está fazendo agora e que são pequenas e que vão incidir lá na frente de um jeito fatal, não vai ter jeito. Ninguém que não pratica exercício físico, não come de modo saudável, queria morrer do coração, queria ter um infarto uma hora ou outra. E ninguém que morreu de infarto escolheu, mas escolheu em pequenas escolhas ao longo da sua vida. Por quê? Porque você faz pequenas escolhas. Quanto ao reino dos céus, meu irmão, não é diferente. São pequenas escolhas que você faz ao longo da sua vida. Pequenas. Investir na vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus falou que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Ninguém conhece nada sem se relacionar com essa coisa ou com essa pessoa. Ninguém conhece sem se relacionar. E ninguém se relaciona fora de um relacionamento. Ninguém se relaciona com Deus se não for por meio da palavra, da meditação na palavra e nas escrituras, e sem oração. Sem exercícios espirituais que te ajudam a abandonar, não esse mundo no sentido, um mundo material, e eu vou aproximar do espiritual. Não! É sobre abandonar essa era e depositar a sua esperança na era vindoura, naquilo que Cristo está fazendo e já começou a fazer no corpo de Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou, um novo mundo nasceu. Creia nisso, e crer nisso é crer que o mundo já está se transformando numa nova criação. Então que a sua esperança esteja lá. É isso que tem que te ajudar a orar na hora que você está sem vontade nenhuma de orar. Igual o irmão que está querendo ter uma vida saudável. É pela fé nesse novo mundo, é pela fé numa vida mais saudável, que você levanta de manhã sem vontade nenhuma e vai correr. E organiza vários artifícios para poder malhar. Eu estou falhando isso aqui na condição de alguém sedentário e que precisa mudar de vida. Tá? E nós vamos fazer isso junto, em nome de Jesus. Ai. Tá amarrado. Então, estou brincando. Não, tá amarrado não. Vou fazer, você vai ver. Nós vamos parar junto com essa vida de doença. Gente, são pequenas escolhas. Você precisa tomar todo dia. E você não vai levantar todo dia a fim de orar não, tá? Mas vai orar assim mesmo. Se tiver com dificuldade, pega lá seu ofício diário e vai ler. Vai orar, faz a leitura, faz a oração lida que seja, mas faça. Ore a Deus, fala com Deus. Medita nas Escrituras. Ouça reflexões que têm sido feitas pelos seus irmãos aqui, mandada num grupo de devocionais. Ouça. Seja edificado, seja edificada, porque você está investindo na vida eterna, como disse o apóstolo Paulo. Investe na vida eterna. Armazena para si um tesouro de uma boa fundação. E outra coisa, busque as boas obras, a justiça, a piedade. Para isso, meu irmão, você vai ter que fazer outras coisas. Eu estou te convidando só para a oração agora, mas depois que você começar a orar, você vai perceber que você vai ter que jejuar também, porque você precisa vencer sua carne. Essa fé no mundo vindouro
vai tocar em você de certa forma, que você vai falar, não, velho, eu preciso vencer esse negócio aqui. Eu vou vencer esse negócio com jejum e oração, porque o bicho está pegando. Eu vou transformar minha oração numa coisa intensa e vou parar de comer até que eu resolva isso e aquilo. Ou vou parar de comer para intensificar minha oração e dedicação na meditação na palavra aqui. Eu preciso disso. Sim. Assim, não sei se você é hiper calvinista e acha que isso é uma besteira, uma heresia, mas eu não estou nem aí, eu só estou falando uma coisa assim que a gente aprende dos rios da tradição cristã ao longo da história. Você se apossa da vida eterna, orando pra caramba, meditando nas escrituras, jejuando. Os assembleanos têm que estar mentindo quando eles falam isso não, tem que ser muito jejum e oração mesmo. E falar, é isso, amém. Porque eles sabem o que estão fazendo. Em algum momento, muitos vão ter uma teologia meio avacalhada, em algum momento falando, é o jejum que está me salvando e tal. E você vai precisar corrigir isso ao longo do caminho. Mas não pense você que está se instruindo e conhecendo mais dos mistérios da palavra de Deus, que você pode parar aí de jejuar, orar. Não, essas disciplinas espirituais são necessárias para a vida. Você não se apossa da vida eterna sem elas. Amém? E é pequenas escolhas, é todo dia. Vamos orar? Se coloque de pé. Peço perdão por ter estendido demais. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos ajude a ter uma vida desapegada dos bens que não são a vida eterna, Deus. Que eles sejam para nós só necessidades que a gente precisa nesse mundo para cumprir a missão na graça e na misericórdia do Senhor. Mas eu te peço hoje, ó Deus, em nome de Jesus, realmente faz uma mudança em nossos corações a partir dessa palavra, Deus. Que a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro para nós esteja na glória de Cristo, na glória desse reino que virá, mas que já está entre nós. E a gente viva ele agora, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Amém.